O Brasil teve um verdadeiro golpe dado pelo consórcio PT-STF, com a ajuda da velha imprensa, e eles estão acusando de terrorista, de antipatriota, aquele que está denunciando ao mundo esse golpe. Barroso, que confessou ter feito isso enquanto presidente do TSE. Ele se vangloria dessas coisas, né? De ter derrotado o bolsonarismo. Só que o governo Trump não está para brincadeira. Agora, eles estão pensando não apenas na Lei Magnitsky, mas também uma outra lei criada na década de 70, durante o governo de Jimmy Carter, para também sancionar o ministro. Defesa de presa do 8/1 denuncia Paulo Gonet na OEA. É isso mesmo. Advogados e defensores da liberdade e dos direitos humanos protocolaram na última quinta uma denúncia formal à Relatoria Especial da Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, relatando ameaças de morte, grave violação à integridade física e psíquica e negação sistemática de direitos legais à custodiada Ana Flávia de Souza Monteiro Rosa, condenada a 14 anos de reclusão pelos atos do 8 de janeiro, atualmente presa no bloco 7 do Presídio Feminino do Distrito Federal. A defesa de Ana Flávia denuncia condições insalubres, negligência médica e casos recorrentes de violência institucional na unidade prisional. E Estados Unidos impõe sanções a 4 juízas do Tribunal Penal Internacional. É isso mesmo. O governo Trump impôs sanções a 4 juízas do Tribunal Penal Internacional nesta quinta, numa retaliação sem precedentes contra decisões da corte relacionadas a supostos crimes de guerra cometidos por tropas dos Estados Unidos no Afeganistão e a emissão de um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A medida foi anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio e atinge as juízas. As novas sanções limitam a capacidade das juízas de fazer transações financeiras, uma vez que qualquer banco ligado aos Estados Unidos ou que opere em dólar deve acatar as restrições. No Brasil, analistas já veem um prenúncio do que deve acontecer nas possíveis sanções contra membros do STF. Nos bastidores, a informação chegou como uma bomba e já causou um pandemônio no Supremo. Moraes e outros ministros, além do procurador da República, Paulo Gonet, estão na mira do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu acho que a altura dessa do campeonato já é de conhecimento público que, muito provavelmente, o ministro Alexandre de Moraes deverá sofrer algum tipo de sanção vinda dos Estados Unidos. E tem muita gente que aposta na tal da Lei Magnitsky, aquela que decreta a morte financeira da pessoa que é sancionada. Todo mundo já ouviu falar muito sobre a Lei Magnitsky. Não tem esse que goste de política, que acompanha a política no dia a dia, que não saiba pelo menos mais ou menos como funciona a lei. Claro que ninguém vai ser especialista na Lei Magnitsky, mas eu acho que o brasileiro médio comum já sabe que é uma lei bastante rígida, bastante dura e que pode causar muitos problemas a quem for sancionado por ela. Pois é, só que o governo Trump não está para brincadeira. Agora, eles estão pensando não apenas na Lei Magnitsky, mas também uma outra lei criada na década de 70, durante o governo de Jimmy Carter, para também sancionar o ministro. Pois é, meu amigo, além de uma lei, poderá vir outra também, e tão dura quanto, né? Porque a Lei Magnitsky é feita para aquelas pessoas que colocam e impõem censura contra cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos e também censura contra empresas americanas. Basicamente, se trata um pouco de censura e obviamente, aí está embutido a liberdade de expressão e também os direitos humanos. A Lei Magnitsky, num geral assim, abrange isso. Mas essa outra lei, que se chama Emergency Economic Powers Act, que se escreve LEPA em inglês,
Como eu disse, ela foi implementada no governo de Jimmy Carter em 1977 e prevê restrições financeiras contra indivíduos ou entidades estrangeiras que ameacem a economia americana. E aí você talvez esteja se perguntando, mas como essa lei pode ser aplicada ao ministro se é apenas para ameaçar a economia americana? Pois é, meu querido, você vai entender agora. Entre os argumentos que embasariam a utilização dessa lei contra o ministro é de que algumas decisões do ministro trouxeram impactos econômicos para a rede social X e a companhia de satélites Starlink, ambas empresas sediadas nos Estados Unidos, pertencentes ao bilionário Elon Musk. Todo mundo sabe que aqui no Brasil o ministro mandou a Starlink pagar uma multa do X, uma coisa que inclusive muitos juristas brasileiros consideraram assim um absurdo na época, porque apesar de ter um sócio em comum, que é o Elon Musk, são empresas distintas e uma não tem nada a ver com a outra. Então, essa brecha aí poderá ser utilizada pelo governo Trump para sancionar também o ministro. Bom, eu já desconfiava disso há muito tempo. Claro que eu nem sabia da existência dessa lei. O que eu quero dizer é que eu não acho que você mexer com a empresa do homem mais rico do mundo ficaria por isso mesmo. O Elon Musk deixaria para lá que uma empresa dele pagasse uma multa de outra empresa dele, que é um absurdo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Só que a gente sabe que o Elon, inteligentíssimo do jeito que é, ele pensa lá na frente. Então, naquele momento, não fez nada, pagou a multa, caladinho, mas parece que agora as placas tectônicas da política internacional estão se movendo mais uma vez contra o ministro. E dessa vez, como eu disse, poderão vir 2 leis contra o ministro. Lula, sem coragem de citar pelo nome, falou de Eduardo Bolsonaro, inclusive recomendou a entrevista dele na Veja, então isso foi a parte boa, né, da fala insana e cara de pau do maior mentiroso mitomaníaco do planeta. E olha o que o Lula disse, que interessante. A parte que eu achei mais curiosa e engraçada, que o Eduardo Bolsonaro vai lá lamber as botas do Trump. E eu fiquei pensando, o Trump usa bota? Ele é militar, alguma coisa assim? Bom, ele é o presidente eleito no colégio eleitoral, no voto popular, em todos os swing states, na maior democracia sólida do planeta, enquanto que o Lula fica lambendo as botas de tiranos da África, ou da China, ou da Rússia. Aí sim, né? Então, de novo, é a esquerda fazendo aquilo que sempre aprendeu a fazer, acusando os outros diante de um espelho. E disse que o Eduardo Bolsonaro vai lá, sem citá-lo pelo nome, né, pedir interferência na política nacional, né, na política brasileira, que isso é coisa de antipatriota e terrorista. Quer dizer, aquele que relativiza o que faz o Hamas está chamando de terrorista um deputado licenciado que tem articulado com congressistas americanos para expor a realidade brasileira. Isso, na concepção do Lula, é terrorismo. Caberia perguntar, né? Pedir ajuda ao governo Biden nas eleições do nosso país seria terrorismo? Então Lula precisa denunciar Barroso, que confessou ter feito isso enquanto presidente do TSE. Ele se vangloria dessas coisas, né? De ter barrado o PL do atraso, que era do voto impresso, de ter derrotado o bolsonarismo num convescote de comunistas da Uni. O problema do pavão supremo é que ele fala demais. Ele não consegue não assumir os méritos, os créditos, os louros daquilo que fez, né? Então ele, pelo visto, é um terrorista que pediu ajuda, intervenção americana nas eleições brasileiras. O Eduardo Bolsonaro não fez nada disso. Agora, na política nacional, Lula, eu não sabia que o STF era uma questão de política. Bom, os ministros do STF acham que sim. Você, presidente Lula, tem certeza que sim. Por isso colocou lá o seu ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino. Mas não deveria ser assim. E os americanos não entendem assim. Justice, os juízes da Suprema Corte, deveriam ser imparciais, técnicos, falar apenas nos autos, não ficar dando entrevista o tempo todo,
Coitado do Gilmar Mendes, né? Que vida que ele teria. Então, o Brasil está tudo invertido. O Brasil teve um verdadeiro golpe dado pelo consórcio PT-STF, com a ajuda da velha imprensa, e eles estão acusando de terrorista, de antipatriota, aquele que está denunciando ao mundo esse golpe. Bom, claro que não vai colar. A única conclusão que a gente pode chegar é que Lula sentiu. Sentiu tanto que não fala Eduardo Bolsonaro pelo nome, porque tem receio de que isso vai aumentá-lo, né, agigantá-lo ainda mais como potencial candidato contra ele, o nome Bolsonaro nas urnas, já que Jair está inelegível por conta de terrorismo do sistema, de invenção. Falar com embaixadores agora virou crime, né? É isso, né? Quem comete crimes verdadeiros precisa inventar crimes do outro lado. É o que tem feito a esquerda. Sua família. Eu acabei de receber um vídeo do filho da Carla Zambelli, mais uma vítima do Alexandre de Moraes, um menino de 17 anos que não fez absolutamente nada de errado, mas já está sendo punido, justamente porque o Alexandre de Moraes, na sua sanha de destruir a Carla Zambelli, agora está indo para cima do filho e da mãe dela. Vamos dar um rosto para essas pessoas? Esse aqui é o João, 17 anos, um menino bom, que quer trabalhar, apaixonado da mãe, estudioso, um menino que qualquer mãe, qualquer pai teria orgulho. Essa aqui é a Rita, é a mãe da Carla Zambelli. Tem sérios problemas de saúde, coração, que está sofrendo e nesse momento foi censurada também. E eu recebi esse vídeo aqui do filho da Carla Zambelli, que teve sua rede bloqueada. E eu peço para que você assista, só isso. Como Alexandre de Moraes decidiu silenciar esse rapaz, eu vou fazer o mínimo, vou dar voz para eles. Escute. Olá vamos lá. A todos, eu me chamo João Zambelli, sou filho da deputada Carla Zambelli e venho conversar um pouco com vocês, mostrar um pouco essa angústia minha que eu tô agora, um momento de tristeza, de inconformidade, porque na ânsia do ministro Alexandre de Moraes de destruir a carreira da minha mãe, de tirar o mandato dela, de prendê-la por 15 anos de prisão, ele agora vem atrás de mim, ele vem agora atrás da minha avó, ele vem atrás de toda a família Zambelli. E o que eu mais penso não é nem em relação a mim, é em relação à minha avó. A tristeza de saber que a minha avó, com toda essa necessidade que minha avó está passando, minha avó com 75 anos, com problema de coração, problema cardíaco, mal das pernas inquietas, ela tem muitas síndromes, igual a minha mãe também tem, e apenas recebendo o salário da aposentadoria, porque quem mantinha a minha avó era a minha mãe, ela mora com a gente, no único apartamento que minha mãe tem, no nosso nome, né, vamos dizer assim, que é um apartamento funcional da Câmara. De resto, a minha mãe não tem carro, minha mãe não tem casa, não tem nada. Apenas o apartamento funcional. E com essa perseguição toda, não será afetada só a minha mãe, será afetada a minha avó e eu. Quando eles quiserem caçar o mandato da minha mãe, e a gente vai morar onde? Aonde que a gente vai ficar? Com o salário de aposentado da minha avó? Com 75 anos? Que serviço que ela vai arrumar? Que trabalho que eu vou arrumar com 17 anos? Como que a gente vai se manter? Minha mãe tendo que pagar multa de 4.800.000 reais? Isso não existe. Isso não existe. E todo essa ânsia, novamente eu digo, essa ânsia de destruir a carreira da minha mãe, não só ela é afetada, a minha família é afetada, mas funcionários do gabinete da minha mãe são afetados. 18 funcionários do gabinete, cujo alguns deles têm filhos que são especiais, e 2, 3 funcionários têm problemas de saúde gravíssimos, que trabalham no gabinete da minha mãe como benfeitores, como pessoas que querem ajudar minha mãe porque amam ela, porque gostam dela.
Então não é algo que afeta apenas a vida da parlamentar. Afeta a vida de todo mundo que esteja relacionado a ela. A minha avó, com 75 anos, com uma rede nova, vai entrar para deputada federal e banir a rede social dela, a minha rede social. O que eu fiz de errado? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que a gente fez de errado. Eu não consigo entender isso. O que a minha avó fez para merecer isso? Pra gente ter que sentar na mesa do almoço e começar a chorar. Não conseguir comer porque de tanta angústia, de tanta dor, de tanta aflição, tanta preocupação. E sentir isso, de ficar revirando de um lado pro outro na cama à noite porque não consegue dormir, porque preocupado com a minha mãe. E eu com zero contato com a minha mãe, não consigo falar com ela. É uma... Não existe isso. Não existe. E eu me pergunto, será que se minha mãe ela fosse de alguma facção criminosa, ela seria libertada? Gente, se minha mãe... Boa pergunta. Boa pergunta. Provavelmente, se ela fosse do PCC, ela estaria liberada agora. Fosse de alguma facção criminosa, ela seria libertada? Eu não sei. Eu não sei. Não sei, mas eu creio que provavelmente sim. Seria arquivado. Porque parece que ali no Brasil não funciona. Não funciona no Brasil. Não funciona. A democracia está morrendo. E não apenas para aqueles que estão na linha de frente, mas agora para os familiares, para as pessoas que estão envolvidas sentimentalmente com a pessoa. Eu, como filho, eu fico me perguntando, será que agora é minha avó que vai presa? Será que agora é eu que vou preso? Será que a PF amanhã vai bater aqui em casa, na porta, e vai falar, João Zambelli, agora a gente tem um mandado de prisão para você e para sua avó? Eu fico me perguntando isso. Se a gente vai para o mesmo lugar onde as pessoas do 8 de janeiro foram, por exemplo. Com toda essa tragédia que está acontecendo no Brasil, eu não sei mais o que esperar. Eu só peço a vocês o motivo de eu fazer esse vídeo para mostrar a minha indignação, a tristeza que eu tô e desabafar um pouco com vocês, mas também pedir humildemente a todos. Por favor, eu imploro para vocês, orem pela minha família, rezem pela minha mãe, coloque a minha família, coloque o nome da minha avó, o meu nome, o nome da minha mãe nas suas orações. Eu peço a vocês com todo o meu coração. Façam isso, pelo amor de Deus. É só o que eu peço. Coloque o nome da minha família na oração de vocês. É só o que eu peço. Obrigado. Ele acabou de criar um novo perfil, começando do zero. Tá? O novo perfil dele, vou até colocar aqui embaixo, para quem quiser acompanhar. Onde é que está o novo perfil dele, gente? Tá aqui, ó. Quem quiser acompanhar, tá aqui. João Zambelli 01. Aqui em cima. João Zambelli 01 é o novo perfil dele. Ele tinha... Coitado, perfil minúsculo, gente. Ele tinha aqui uns 13 mil seguidores. Era isso. Ele tinha 13 mil seguidores. O Alexandre de Moraes foi lá e mandou derrubar o perfil dele. Então eu posso pedir um favor para vocês? Vamos passar de 20 mil seguidores até o final desse dia. Vamos fazer ele chegar a 50 mil. Ele publicou o vídeo dele aqui. Olá a todos, eu me chamo João Zambelli. É um absurdo o que está acontecendo. Eu já estou seguindo ele. João Zambelli, vou colocar bem grande aqui, ó, gente. João Zambelli, com 2 L's, 01. Ele vai continuar postando, ele vai continuar defendendo a mãe dele, ele vai continuar nos atualizando do que está acontecendo. E sabe qual que é o meu medo agora? Eu tenho um filho de 22 e uma filha de 19 que fez. Se o Alexandre de Moraes não conseguir me derrubar, me destruir, ele vai para cima do meu filho, da minha filha. Todos vocês que estão nos assistindo agora, se você virar alvo do Alexandre de Moraes, seus filhos, sua mãe também vira. Até quando a gente vai aceitar isso calado? Até quando? Para o STF, para o Congresso fazer alguma coisa?
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.